Fala peregrinos! Hoje nós vamos visitar mais um país e é o país com parque nacional com maior diversidade de primatas do mundo. Nós vamos visitar hoje um país que foi muito marcante pela nossa história como viajantes. Nós iremos visitar hoje a República Centro-Africana. Se você não conhece esse é um país no centro da África, um país com uma instabilidade muito grande por conta de guerras tribais, guerras civis, guerrilheiros ali dentro. E é um país que saiu em muitos documentários da National Geographic, né, por conta da vida selvagem e também por conta deste parque nacional lotado de variedade de primatas. Então é um país muito natural, muito bonito, mas infelizmente um país muito desestruturado. Nós fomos para a capital Bangui, que tem alguns lugares interessantes, como a catedral e alguns mercados até bem coloridos. Tem também outros lugares que você pode visitar, como a reserva de Dzanga Changa, a cidade de Bouar, que é bem famosa por conta dos megálitos, né? A cidade histórica, que também tem o Manovo Gonda e o Sunflores, e que é também um patrimônio mundial da Unesco. O idioma oficial é o francês e a moeda local é o franco CFA, como outros países também utilizam. Nós brasileiros precisamos de visto para entrar nesse país e não é fácil tirar o visto por conta da instabilidade política e socioeconômica do país. E nós conseguimos até uma liberação da IATA para conseguir voar para esse lugar, porque estava muito difícil de conseguir o visto. Bom, é uma estrutura de país muito rico em história, em dança, música e também artesanato. E tem o grande parque dos primatas, que é o Manovo Gonda de Sunflores, e é conhecido por conta da vasta diversidade de primatas que tem ali. Mas o maior ponto assim, da nossa viagem para a República Centro-Africana é porque, por conta da dificuldade de nós conseguirmos voo para lá, porque era de fato um país muito difícil de conseguir voos por conta da demanda, por conta da guerra que estava acontecendo ali, nós íamos comprar um voo ali de Addis Abeba para Nairobi, República Centro-Africana. E acabou que esse voo não me agradava muito. E aí eu acabei pedindo para trocar, fazer Addis Abeba Camarões, República Centro-Africana. O ponto é que o voo que eu estava escalado para ir acabou caindo. Eu e minha esposa, nós ficamos extremamente assustados, porque quando a gente chegou no Camarões, tinha mensagens do meu pai, falou assim: filho, você tá vivo, você tá vivo, você tá vivo. E eu fiquei muito assustado com aquilo. Por quê? Porque o avião que nós íamos pegar caiu e a gente trocou para Camarões. E quando a gente chegou na República Centro-Africana e mostramos então para os guardas o nosso destino original, que era Nairobi para lá, a nossa rota original, eles falaram assim: vocês estão vivos? Espera aí, vocês estavam naquele avião que caiu e vocês trocaram o avião, trocaram o voo? E aí essa cena foi muito marcante pra gente. Os militares levantaram, vestidos e fardados, colocaram uma música, começaram a bater palma e começaram a dançar, se alegrando porque nós estávamos vivos. Basicamente, o voo caiu às 8h44, o nosso voo indo para Malabo saiu às 9h10, ou seja, a gente saiu exatamente, o nosso voo partiu exatamente 16 minutos depois da queda do avião que nós estaríamos. Por que nós estaríamos? Porque a gente iria fazer Addis Abeba, Nairobi, Bangui, Bangui Douala. Só que aí eu fiquei 4 horas brigando com a Ethiopian Airlines, brigando com um funcionário chamado Biruk, que no final ele acabou nos ajudando. Ele que trocou pra gente. Porque ele descobriu a nossa história do Guinness e tudo mais, que a gente precisava passar na República Centro-Africana. E aí ele trocou a passagem pra gente, graças a Deus. 11 e pouco, não era. 11, quase meia-noite, 11 e pouco da noite, ele trocou as passagens e aí a gente fez o destino Addis Abeba do Malabo Douala, Douala Bangui, Bangui Douala. Ou seja, algo que seria 3 voos, a gente está fazendo 5 voos. Muito mais cansativo, muito mais perrengue, mas Deus nos livrou. A gente ficou muito cansado, estressado com o que a gente recebeu, mas hoje, quando a gente viu, a gente só conseguiu imaginar, como Deus cuidou da gente. E ainda que a gente estivesse naquele voo, Charles Spurgeon, que foi um grande teólogo e pensador, ele diz que se a gente ficar pobre, que Deus seja glorificado na nossa pobreza. Se a gente
perder nossas coisas, que Deus seja glorificado nas nossas perdas. Se a gente vier a falecer, que Deus seja glorificado na nossa morte. Então, se a gente estivesse naquele voo mesmo tempo, né? e a gente viesse a falecer, teria sido o tempo de Deus e a gente crê que Ele seria glorificado ainda que nós tivéssemos morrido. Recebemos algumas mensagens bem emocionantes de amigos, né? Teve um específico que foi o Guilherme Campanucci, que ele disse que quando o pessoal da Chapecoense alugou um voo, ele pensou, nossa, já pensou se esse voo cai? E aí no dia seguinte o voo caiu e ele ficou com aquele sentimento de, parecia que eu sabia que ia cair, né? Ele é filho do pastor da nossa igreja, do pastor Hilder. E aí ontem, ele vendo os nossos stories no Sudão do Sul, e ele falou, nossa, o Rafa e a Lídia estão em lugares tão precários, tão perigosos. Sudão do Sul, Sudão, República Centro-Africana, Chad, só lugar em conflito, em guerra, avião precário, aeroporto precário. Não, é tudo... E aí ele veio o mesmo sentimento que tinha vindo com ele no dia do Chapecoense. Ele pensou, já pensou se o Rafa e a Lídia falecem em um desses voos? E aí hoje, quando ele viu a notícia e depois viu os nossos stories, ele ficou muito contente por Deus ter preservado a nossa vida. E realmente foi emocionante a gente ter lido o relato dele como amigo, como irmão, que compartilha da mesma fé que a gente. Mas pra gente foi realmente um baque muito grande saber que o voo que nós estaríamos, ele veio a cair. E para nós foi de fato um livramento de Deus. E a gente, na hora que ficou sabendo, estava entrando em outro voo. E aí deu muita sensação ruim de ter que entrar nesse outro voo, né? Eu até falei para Rafael, Rafael, será que não é tão comum, né, cair avião? Acho que a gente não precisa ficar tão preocupado, porque acho que tem mais acidente de carro, tentando consolar a gente mesmo, assim, porque entrar sabendo do que aconteceu... Mas o que eu te falei na hora? Se for pra gente ir... Se for pra ir, tem que ir. E o nosso Deus havia nos guardado. Os militares ali são cristãos e eles começaram a bater a palma, levantar a mão, glorify God, glorify God. Então essa cena foi muito marcante para nós. Nós não podíamos filmar, mas quando nós colocamos o celular ligado e dava para ouvir eles rindo e se alegrando por conta da nossa vida e por nós termos sido preservados, né, da morte naquele dia. Bangui, Durana. But they changed the flight. And the flight that we will get, that's Abeba, Nairobi. Okay. Go down. You stop. So we changed the flight yesterday. And we're dying today. Because today the flight that we will get. Yes. You see, we are on the flight. We changed it. Oh, here. It's a Beba Douala, Bangui, Douala. Oh, this is. Yes, okay. 35. Okay. Thank you very much. So tomorrow check-in? Tomorrow. Neymar. My friend. Number one? Neymar? Wow. You better than Neymar? Whoa. Yeah. Number one for Neymar. Neymar, yeah. Então foi muito marcante. Só que é um país muito, muito perigoso. Então, para vocês terem ideia, o avião, quando ele ia pousar, gente, tem gente andando de bicicleta na pista. Aí os militares chegam com as armas, pedem para todo mundo sair, o avião para na pista. E aí os militares ficam meio que protegendo o avião para que nenhum guerrilheiro tente tomar o avião ou sequestrar alguém. Quando a gente entrou na sala de imigração, a gente foi entregar os nossos passaportes, o cara falou, o que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente está no projeto tal, mas vocês vão para onde? Ah, vão pro hotel tal, que é tipo um bunker da ONU naquela cidade. Mas aí, esse hotel aqui, os militares da ONU que ficam, não, a gente conseguiu uma reserva, a gente tem que ir pra lá e tal. Ele falou assim, mas, vocês saírem um taxista aqui, pode ser que o cara entregue você para guerrilheiros e queira ganhar uma grana com isso. E então os militares nos escoltaram até esse hotel, que é quase que um bunker da ONU, onde só ficam os militares da ONU.
Então para nós foi muito assustador ficar num país tão perigoso e ao mesmo tempo ele se alegrando e dançando e glorificando a Deus por conta da nossa vida. A viagem para a República Centro-Africana certamente foi uma das viagens mais emocionantes da nossa jornada. Eu e Lídia ficamos extremamente emocionados. A gente gravou um vídeo comentando esse episódio e realmente nós nunca esqueceremos do que aconteceu nesse dia, onde o avião que nós estávamos caiu e nós tivemos então a oportunidade de agradecer a Deus pela vida e se lembrar que a qualquer momento a vida pode chegar no fim, mas se ela não chegou ainda é para nós vivermos cada dia, cada segundo como se fosse o último, aproveitando o máximo, glorificando a Deus e fazendo as coisas com alegria, sem reclamação, sem comparação e sempre contemplando tudo que puder. Alegria sempre e até o próximo país. A gente achou que o Sudão do Sul era perigoso até chegar na República Centro-Africana. Aqui a situação tá bem pior. A gente tá se sentindo o repórter da Globo News, assim, sabe? Só para vocês terem ideia, as Nações Unidas convocaram o pessoal, o exército brasileiro, para tentar estabilizar o país, que está em guerra, como vocês viram aí, os tanques e tudo mais. E o general das Forças Armadas do Brasil disse que o povo brasileiro, o exército brasileiro, não está preparado para uma guerra dessa aqui. Então isso mostra que a gente conseguiu ficar muitos anos no Haiti, mas aqui o negócio é muito pior, muito mais complicado e muito mais intenso.